Solicita a Câmara como é que se diz? Comissão de leitura da ata da sessão anterior. A ata da 4ª sessão ordinária da 2ª Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 6 dias do mês de fevereiro do ano 2012, na Sala das Sessões Plenário de Valdo Suruagi, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas, Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram os senhores conselheiros Anselmo Roberto de Almeida Brito, o auditor conselheiro substituto convocado Sérgio Ricardo Maciel e o doutor procurador representante do Ministério Público de Contas, Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Não houve matéria para a hora do expediente, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator o conselheiro presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos, processo TC 349-2010, 2480-2008 e 5045-2009, todos relacionados com contratos. Aprovadas resoluções do número 2006 a 2008-2012. Processo TC 13208-2009, relacionado com a aposentadoria, aprovado acordo 2037-2012. Não havendo mais nenhum processo em pauta, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor representante do Ministério Público de Contas na hora de explicações pessoais. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, em nome de Deus encerrou a presente sessão, convocando-os para a sessão ordinária da 2ª Câmara na próxima segunda-feira, no horário regimental. Em discussão a ata. Terminada a discussão, em votação. Conselheiro Anselmo. De acordo, excelência. Auditor convocado Sérgio. De acordo, excelência. Aprovado. Está tudo tudo. Está facultada a palavra ao senhor conselheiro, ao senhor auditor, ao senhor representante do Ministério Público junto ao tribunal. Não tem quem queira fazer uso da palavra, pela ordem passo a relatar. Tem em mãos vários processos referentes à permissão de uso, que é entre o Centro de Exposição Ruth Cardoso e várias empresas. O processo TC 16329 é entre a CEPAL e a empresa JA Lucena Eventos e Eventos. Permissão de uso, valor R$11.000, para ser utilizado no período de informação do dia 11 de dezembro. Tiveram também os pareceres do Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer 28 de 2002. Processo TC 15009, entre a CEPAL e a Fundação Educacional Jaime da Altavila, valor R$34.500, tendo o parecer do Ministério Público número 31 de 2012. Processo 11549, entre a CEPAL e o Conselho Federal de Contabilidade, valor total R$3.814, tendo o parecer favorável do Ministério Público de Contas, que emitiu o número 30 de 2012. Processo TC 6258 de 2009, entre a CEPAL e a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, valor total R$16.853, tendo o parecer favorável do Ministério Público de Contas, número 39 de 2012. Processo TC 5048 de 2009, termo de permissão de uso entre a CEPAL e a Associação de Supermercado de Alagoas, valor total do contrato R$16.950,
tendo parecer favorável também do Ministério Público de Contas, número 79 de 2010. E o processo TC 2948, entre a CEPAL, permissão de uso, e a empresa Lucena Promoções e Eventos, valor 36.820, tendo parecer favorável do Ministério Público de Contas, número 32 de 2012. Todos os processos aqui relatados tiveram os pareceres favorável à anotação dos referidos contratos. Em discussão. Em votação, conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Auditor Sérgio. O relator. Aprovado. Processo TC 12826. Versa sobre o contrato de locação do imóvel número 17 de 2009, com a finalidade de atender necessidade atinente à atividade parlamentar do vereador Paulo Roberto Gomes Amaral Júnior, celebrado entre a Câmara Municipal de Piranhas e a senhora Fabiana Cristiane de Souza Murim. Os autos evoluíram à Procuradoria Jurídica para devidas instruções e análise, sendo observado após o exame que não constava no contrato documentos inerentes ao termo pactuado. Em face desta ocorrência, entendeu-se que os autos deveriam ser diligenciados junto à Câmara Municipal. Em 26 de outubro de 2011, através do ofício PJTCE-AL 637-2011. E conforme a R, recostado os autos, diligência número 497-2011. Face a circunstâncias assim expostas, entendemos que o gestor da Câmara Municipal de Piranha descumpriu a legislação, não atendendo a diligência requisitada. Diante do exposto, acolhemos a sugestão da doutora Procuradoria Jurídica para a adoção de medidas previstas no regimento interno desta Corte de Contas. Resolução número 1 de 2003, aplicando a multa equivalente a 50 OPFAL ao senhor Paulo dos Santos Ferreira, pela concessão do prazo de 5 dias, a contando a partir da data do recebimento da notificação via R, para que o gestor da Câmara, assim mencionado, preste o devido esclarecimento ou justificativa pelo não atendimento da diligência, de acordo com o prescrito no artigo 58, inciso 1º do regimento interno. Pela ciência do gestor assim mencionado da presente deliberação, pela remessa dos autos da diretoria de FUCONTA para a ciência e cumprimento da deliberação. Posteriormente, a evolução dos autos à Procuradoria Jurídica para posterior acompanhamento da diligência. E F, alertar o gestor que não pagamento da multa ora aplicada no prazo fixado implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Temos também aqui o mesmo caso para TC 12821, contrato de locação número 14 de 2009, que foi solicitada a mesma diligência e também não foi atendida. O gestor é o senhor Paulo dos Santos Ferreira, também da Câmara Municipal. E o processo TC 12816, a locação também de imóvel, com a finalidade de atender a necessidade do vereador Roberto Gomes do Amaral Júnior, da Câmara Municipal de Piranhas. A mesma coisa, só que atender o vereador, mas quem assinou é o presidente da Câmara, o senhor Paulo dos Santos Ferreira. Todos os 3 processos aqui de relatado tiveram a mesma sanção e o mesmo prazo, e o acompanhamento deverá voltar à outra Procuradoria Jurídica para posterior acompanhamento das diligências. Em discussão os processos. Queria falar, por favor. Pois não, com a palavra com o Ministério Público. Presidente desta Câmara, conselheiro Otávio Lessa, conselheiro Anselmo Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo, solicito a palavra aqui para fazer apenas 2 considerações. O Ministério Público concorda com, primeiramente, consignar que concorda com o teor da decisão do conselheiro relator. E a primeira observação diz respeito ao contraditório, que nesse caso, diferentemente das outras multas pelo não envio, observa-se aí que o gestor foi notificado previamente para apresentar a documentação faltante e mesmo assim ele se omitiu. Nesse caso, a gente entende então que pela essa intimação, notificação prévia, atendeu o pressuposto no que diz respeito à oportunidade do contraditório. Ele poderia apresentar ou justificar a não apresentação, mas pelo que o conselheiro relatou, nos 3 processos ele se omitiu.
E quanto são 3 processos aqui, verifiquei do mesmo gestor, Paulo dos Santos Ferreira, ex-presidente da Câmara Municipal de Piranhas. São 3 omissões aqui graves no entender do Ministério Público, o que demonstra a recalcitrância desse gestor em fornecer os documentos a este tribunal. 3 processos, então, quantias consideradas significantes. Eu sugiro que eles sejam anexados à prestação de contas desse gestor, porque certamente esses 3 processos consolidados, analisados na prestação de contas, vão influir aí na decisão e na análise das contas de 2009 desse gestor. Era só essa sugestão para aprovada a decisão de Vossa Excelência, sejam anexados à prestação de contas de 2009 esses contratos. Obrigado. Continua falando. Tendo quem queira fazer mais uso, eu queria colocar que o relator aceita a sugestão do Ministério Público e vou acrescentar aqui só, depois o item F, que após a diligência, independente dele cumprir ou não, que o processo seja anexado à prestação de conta da Câmara Municipal de Piranha, exercício 2009. Desculpa. Para não ficar um monstrengo grande na prestação de contas, eu acho que satisfaz a juntada apenas da decisão de Vossa Excelência. Sim. Para não ficar anexado vários processos, virar aquele emaranhado de apenso. Então a gente anexa aqui a decisão proferida por essa Câmara, anexa a prestação de conta de 2009 da Câmara Municipal de Piranha. Excelência, é claro que o senhor apresenta o processo, mas eu vejo assim que hoje isso tem poucos processos. Se fossem muitos processos, acreditaria que a sugestão aceita, constando de ata, seria documento hábil a juntar sem nem precisar alterar a decisão, só complementando. O senhor está entendendo? Então, ótimo. Então, aí é só juntar uma cópia da ata. Uma cópia da ata. Isso. Da ata lá. Exatamente. Acho que supre-se. Da ata com as decisões supre. Supre. Então, ok. Então não precisa. Então não vamos tirar nem cópia do acordo e ficaria então o plenário encaminhar uma cópia da ata para, acho que é melhor para o meu gabinete, e depois eu encaminharia por memorando para anexar as contas de 2009 para a diretoria da DEFAFON. Só é mandar uma cópia depois da ata para eu poder encaminhar. Perfeito. Continua a discussão. Terminar a discussão, em votação. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhor presidente. Auditor convocado Sérgio. De acordo com o relator, senhor. Aprovado. E o processo TC 6885-2008 versa o contrato de trabalho por prazo determinado celebrado entre o município de Jacaré dos Homens, senhor Sandro Márcio Alves Cordeiro. Evoluir os autos da doutora Procuradoria Jurídica para devida instrução e análise, sendo observado após o prévio exame que não constava no contrato documentos inerentes ao pacto. Em face dessa ocorrência, entendeu-se que os autos deveriam ser diligenciados junto à Prefeitura Municipal acima citada. E no dia 26 de outubro de 2011, através do ofício PJTCEAL 635, devidamente recebido pela Prefeitura, conforme a R acostado dos autos, foi encaminhada a diligência 542, não sendo a mesma atendida até a presente data. Face a circunstância acima exposta, entendemos que o gestor do município acima citado descumpriu a legislação, não atendendo a diligência requisitada. Diante do exposto, acolhemos a sugestão da doutora Procuradoria Jurídica para a adoção das medidas previstas no regimento interno. Número 1 de 2003, aplicar a multa equivalente a 50 OPFAL ao senhor Marcelo Marcos Rocha Souto, dando prazo de 5 dias a partir da data do recebimento da notificação via R. Ciência do gestor assim mencionado, presente da liberação, remessa ao FUNCONTOS para ciência e cumprimento, posterior evolução, adota os autos de devolução à Procuradoria Jurídica para acompanhamento da diligência requisitada. E alertar o gestor que o não pagamento da multa, ora aplicado no prazo fixado, implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Em discussão. Em votação, conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Auditor, convocado Sérgio. Com o relator. Aprovado.
Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhor conselheiro, o documento do Ministério Público junto a esta casa. Tem inicialmente 3 processos de número 11.977, 11.978 e 11.980, todos de 2011. Primeiro deles, presente processo 11.977. Presente processo, que for aberto por solicitação do conselheiro relator, tendo como objeto a aplicação de multa ao gestor da Câmara Municipal de Coité do Noia, pelo não envio da terceira remessa bimestral ano 2011, através do Sistema Integrado de Controle da Auditoria Pública, SICAP, conforme obrigam os normativos desta Corte de Contas, especialmente a Instrução Normativa número 2 de 2010, do referido sistema. Em 22 de agosto de 2011, o gestor daquela Câmara Municipal tomou conhecimento do referido processo, conforme a R, as folhas 6. Em 27 de setembro de 2011, conforme pesquisa verificada no SICAP, a falta da informação foi sanada. Dessa forma, essa segunda Câmara, usando de suas atribuições, decide arquivar o presente processo. Tem o processo 1978. Da mesma forma que eu dito anteriormente, em 23 de agosto de 2011, o gestor da Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio tomou ciência do referido processo, conforme a R também as folhas 6. Em 30 de agosto de 2011, conforme pesquisa verificada no SICAP, a falha também fora sanada. Desta forma, a segunda Câmara, no uso de suas atribuições, decide arquivar o presente processo. Processo 11.980. Da mesma forma que os anteriormente lidos, em 23 de agosto de 2011, o gestor da Prefeitura Municipal de Campo Alegre tomou conhecimento do referido processo, conforme a R as folhas 6. Em 11 de novembro de 2011, em pesquisa verificada no SICAP, a falta de informação fora sanada. Desta forma, a segunda Câmara também decide, no uso de suas atribuições, arquivar o presente processo. São esses 3 inicialmente, excelência. Discussão do processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Terminada a discussão, em votação. Auditor Sérgio. Com relator, senhor. Aprovado. Tem o processo 207 de 2004. Trata do contrato útil de 2003, prestação de serviço do Estado de Alagoas, através do gabinete militar do governador, e o mecânico da aeronave Adair da Silva Lima. O valor global do contrato é R$30 mil, ocorrendo pela rubrica orçamentária 39039, elemento 92, subelemento 92, a assinatura foi em 31 de dezembro, a sua publicação oficial em 5 de janeiro, a vigência do contrato de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2004, a douta Procuradoria e o Ministério Público opinado favoravelmente a anotação do contrato, assim anuindo este relator. Tenho também o processo 8868 de 2008, o contrato 8 de 2008, o Estado com a consultoria, engenharia, meio ambiente, projeto e publicidade limitada, o valor global do contrato R$ 11.500, a sua assinatura deu-se em 30 de junho de 2008, publicação oficial em 1º de julho de 2008, prazo de vigência 30 dias. Os órgãos jurídicos desta casa opinaram favoravelmente a anotação do contrário, aliás, do contrato, desculpe, assim também anuindo este relator. 8868. 8868. E tem o processo 9449 de 2010, o Estado com o Semi-Carvalho Limitado EPP, fornecimento de trator cortador de grama, destinado a atender a demanda da Secretaria de Estado de Educação e do Esporte. O valor global do contrato de R$ 9.416, a sua assinatura em 8 de julho, publicação em 9 de julho, o prazo de vigência em 90 dias, a partir de 9 de julho de 2010. Os órgãos jurídicos desta casa opinaram favoravelmente a anotação do contrato e este relator também assim considerou.
Em discussão do processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Terminada a discussão, em votação. Auditor Sérgio. Com relator, excelência. Aprovado. Pela ordem, auditor Sérgio. Não tem processo a relatar, excelência. Tem um processo a relatar. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros, senhor conselheiro, senhor auditor, senhor representante do Ministério Público junto a esta corte. Excelência. Com a palavra, conselheiro Anselmo Brito. Trago aqui, excelência, dois assuntos. Entendo até que é competência do pleno, mas como tem 3 conselheiros nesta casa, acredito que esse assunto, já tendo o entendimento, pode ser melhor debatido no pleno. O primeiro deles, excelência, é o seguinte: memo enviado do gabinete do conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, número 44 de 2012, à presidência deste tribunal. Uma solicitação. Vou lê-lo e explicar porquê do envio deste memo. Solicitei esta presidência que oficie aos gestores abaixo relacionados: o gestor da Secretaria do Estado de Fazenda e do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário, o gestor da Polícia Civil de Alagoas, a gestora da Secretaria do Estado de Turismo, do Fundo Especial de Desenvolvimento do Turismo, Funtures, ao gestor da Secretaria do Estado de Trabalho, do Emprego e Renda, ao gestor do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e do Fundo Especial da Escola Superior de Magistratura do Estado de Alagoas, DESMAL, ao gestor do Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário, FUNJURES, e à coordenadora do Fundo Especial para Registro Civil, FERC. Informando que, de acordo com o preceituado no inciso 3º do artigo 97 da Constituição Estadual de 1989, aliás, repetição do preceito contido no inciso 2º do artigo 71 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, no inciso 2º, artigos 5º e 6º da Lei 5.604 de 94, lei orgânica desta Casa, e nos artigos 2º, 6º, inciso 3º, 113 e 116, dentre outros, da Resolução nº 3 de 2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, existe a obrigação por parte dos gestores da prestação de contas anual, independente do envio de relatórios periódicos a esta Corte de Contas, devendo-se obedecer, em regra, o prazo máximo para a remessa de 120 dias após o término do exercício financeiro. Essas são as regras constitucionais que obrigam a todos os gestores, administradores, responsáveis por dinheiro público a prestarem contas a esta Casa, logicamente aqueles jurisdicionados a este Tribunal de Contas. Esse é um primeiro assunto. O segundo assunto também foi o memo de número 45, 2012, enviado pelo gabinete deste conselheiro ao presidente desta Casa, com a seguinte solicitação. Solicitamos a esta presidência que oficie a cada um dos gestores abaixo relacionados, cujos municípios são da relatoria deste conselheiro, do grupo 3, para que informe o tribunal sobre pena de aplicação das sanções oriundas dos normativos do SICAP e da lei orgânica deste tribunal, o cadastro de gestores das secretarias municipais, assim como da sua administração indireta, inclusive fundos, conforme a Instrução Normativa número 2/2010 do SICAP. Aí vem os municípios também em relatoria: Campo Alegre, Campo Grande, Coruripe, Coité do Nóia, Feira Grande, Feliz Deserto, Igreja Nova, Junqueiro, Limoeiro de Anadia, Uruguaiá Grande, Penedo, Piaçabuçu, Porto Real Colégio, São Brás, São Sebastião, Taquarana e Teotônio e Vilela. Deve acompanhar o cadastro de gestores, o CNPJ de cada entidade ou secretaria, assim como o CPF de cada dirigente ou secretário. As instruções normativas do SICAP e o cadastro de gestores podem ser acessados através do site www.tcl.al.gov.br/SICAP. Atenciosamente, este conselheiro. Então, assim, são assuntos que eu tive verificando que, quanto às prestações de contas, eu não tenho verificado, a não ser que, quando há uma inspeção em loco, que esses gestores obrigados, eles teriam que remeter a prestação de contas, independente dos relatórios mensais, bimestrais,
como membros normativos, como é o caso do réu, do RGF, pela LRF. Eu entendo mais que eles têm que prestar contas, porque são gestores. E quanto à questão dos municípios, é uma questão de bom funcionamento do SICAP. Há exigência para que seja enviado e parece-me que tem ainda algumas lacunas no sistema e nós, como relatores, cada um dentro do seu grupo, seria de bom ouvido que nós fizéssemos um procedimento constante, unânime, a fim de que todas as informações viessem guarnecer o tribunal. Eu queria submeter a avaliação dos senhores da possibilidade até dos senhores me acompanharem nesta empresa. Gostaria de ouvi-los. Exatamente, eu queria evoluir para isso, e essa leitura que você está fazendo, Vossa Excelência está fazendo, conselheiro, aqui na Câmara, a gente fizesse isso no pleno, para que a gente pudesse padronizar. Ou seja, poderia até, no caso, até para facilitar a correspondência aprovado no pleno, a correspondência do presidente, ele já saía para todos os municípios automaticamente, todos, entendeu? Seria uma coisa vamos dizer assim, já para todos os gestores, seria uma correspondência, já que nunca esse procedimento está tendo, ele está no regimento, mas ele não era uma coisa que vinha sendo feita de forma... Aliás, é constitucional. E é constitucional. Eu acho que a gente deveria trazer, Vossa Excelência, aqui é a sugestão minha, trazer amanhã para o pleno, a gente lê e aí sugere à presidência que, de vez de individualizar o grupo de Vossa Excelência, ele fazer todos os tribunais, que aí facilita, todo mundo vai ter o mesmo entendimento, todo mundo vai receber a correspondência da mesma forma, no mesmo momento. Essa é a minha sugestão, mas desde já o nosso gabinete acata e obviamente, tendo pleno é melhor, mas tem que ser até porque é constitucional. Essa é a minha visão. Muito satisfeito com a sua disposição. Continua afastando a palavra. Excelência, eu também concordo aí com o posicionamento do conselheiro Anselmo. Eu penso também que essa decisão deva ser comunicada aos demais conselheiros e que o tribunal também, sou da opinião que o tribunal adote, né, essa medida para todos os jurisdicionados que fazem parte dos grupos dos demais conselheiros, assim como se posicionou Vossa Excelência. Então, eu acho que esse assunto, acho que é pauta da nossa sessão de amanhã, para que a gente possa ter o melhor aproveitamento dessa ideia, dessa sugestão, dessa solicitação de Vossa Excelência. Continua facultada a palavra. Eu fico muito satisfeito pelo discernimento de Vossas Excelências e, de antemão, já vou até pedir à assessoria que encaminhe uma cópia dos ofícios para Vossas Excelências darem uma lida, amadurecerem a ideia e amanhã nós debateremos no pleno. Trouxe mais para dar a notícia que é um procedimento, acho que rígido, que o tribunal com isso só tem a ganhar. Obrigado, Excelências. Concordo. Continua facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores conselheiros, senhor auditor, senhor representante do Ministério Público, a sessão da próxima segunda não vai ter, só após o Carnaval. Sim, do Carnaval, mas há tempo.